Bom dia a todos, bom dia a todas que estão nos assistindo aqui no canal Ampu Amazonas. Hoje damos início a mais um encontro do Gelita, né, que é o nosso grupo de história das elites na Amazônia. Hoje nós temos no nosso encontro aqui o professor Ernesto Seidel, da Universidade Federal de Santa Catarina, onde nesse encontro aqui do Gelita, nós iremos discutir sobre o tema das elites eclesiásticas e militares. O Gelita, que já vem fazendo esses encontros aqui há mais de um ano, o Gelita também, que é vinculado ao GT, né, do Labuta, e que, a partir de hoje, também utiliza aqui esses meios da própria Ampu Amazonas para fazer com que se disseminem aqui as ideias e as discussões acerca dos estudos sobre as elites. E, tendo em vista isso, foi convidado, como já disse, o professor Ernesto Seidel, que nos trará aqui algumas das suas discussões, algumas das suas ideias sobre as elites eclesiásticas e militares no Brasil. Então, diante disso, faço aqui uma apresentação do professor Ernesto Seidel, e em seguida passo a palavra para que ele possa começar aqui a sua explanação, com as suas ideias sobre essas elites eclesiásticas e essas elites militares no Brasil. Então, vamos lá. Uma breve apresentação aqui a partir do latte do professor Ernesto, tá? Então, o professor Ernesto Seidel, ele é professor titular do Departamento de Sociologia e Ciência Política e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Ciência Política da Universidade Federal de Santa Catarina, bacharel em Ciências Sociais, mestre e doutor em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com estágio de doutoramento pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris. Coordena o Núcleo de Pesquisa em Movimentos Sociais e integra o Observatório de Elites Políticas e Sociais do Brasil. Editor associado da revista Política, Sociedade, bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq nível 2, atua na área de Sociologia Política com ênfase em estudos sobre elites e grupos dirigentes, processos de politização e engajamento militante. Então, professor Ernesto Seidel, mais uma vez, em nome do Gelita, agradecemos a sua presença. Com certeza, o senhor contribuirá bastante aqui com as nossas pesquisas, com as nossas discussões, no que diz respeito a esses dois grupos de elite aqui. O Amazonas, penso que ainda carece bastante de pesquisas, principalmente acerca de como o senhor próprio coloca no seu texto, uma elite pouco reconhecida, que são as elites eclesiásticas, e não tenho dúvida de que a sua contribuição ela será de grande valia para que pesquisadores possam pensar acerca desses grupos de elite aqui no estado do Amazonas e também na Amazônia de uma maneira geral. Agora a palavra é com o senhor. Novamente, muito obrigado pela presença, tá? E escutaremos ansiosos aí a sua fala. Obrigado pela apresentação generosa, Daniel. Bom dia a todos que nos acompanham. Eu espero justamente que a discussão aqui possa trazer algumas ideias e talvez estimular alguns colegas, pesquisadoras e pesquisadores do norte do Brasil, a investigar elites eclesiásticas, elites militares e outros grupos dirigentes. E eu diria que os grupos, as elites da igreja e das Forças Armadas, de modo geral, têm sido pouco estudadas, ou, ao meu ver, quando estudadas, talvez não da melhor forma, da mais rica, e acho que não é um problema apenas da região norte, que tem se dedicado pouco a esses grupos. Então, justamente essa conversa que vamos ter, eu agradeço muito por terem me convidado
e me dar essa oportunidade de conhecer melhor o grupo de vocês e trocar informações e impressões e aprender um pouco com vocês também. Discutir menos resultados de pesquisa do que encaminhamentos, formas de formular questões, como se valer de certo ferramental das ciências sociais, combinar abordagens e construir objetos de estudo que sejam relevantes cientificamente, que façam sentido do ponto de vista empírico de uma sociedade como a brasileira. Esse é um dos pontos aos quais eu vou me referir com certa insistência. Né? Como refletir sobre instituições, elites institucionais, em especial aí da Igreja e do Exército, em uma sociedade periférica como a brasileira, que é fruto de sucessivos processos de importação de modelos. Bem, mas eu não quero botar a carroça na frente dos bois. Então, eu trouxe alguns slides que eu gostaria que servisse como um pequeno guia para evitar me perder na conversa. Então, um primeiro ponto que eu gostaria assim, de saída, de expor, são reflexões mais gerais sobre a embocadura, digamos assim, e o sotaque dessas abordagens às quais eu me filio, e que se inserem numa renovação de enfoques e problemáticas sobre as elites, que tem uma longa tradição nas ciências sociais, teoria das elites, Mosca, Pareto, Michels, etc. Todo mundo tem bastante proximidade com esses monstros sagrados, mas a vertente a qual eu me filio e meu grupo de colegas espalhados pelo Brasil se filia, faz parte de uma renovação de enfoques que se inspira fundamentalmente nos trabalhos de Bourdieu, publicados a partir do final dos anos 70 e dali em diante, dedicados a certas elites na França, e que, sem dúvida, impulsionaram, mundo afora, um conjunto de agendas específicas sobre diversos grupos dirigentes. E justamente a perspectiva bourdieusiana, inspirada em Weber, tomava ou retomava como questão central a dominação, o fenômeno da dominação, mas não apenas a dominação política, a dominação estatal. Tomava a dominação como um fenômeno multidimensional, isto é, que se apresenta nas diferentes esferas do mundo social, como a esfera econômica, política, do Estado, da cultura, da religião, e de subesferas, como dentro da esfera do Estado, a esfera burocrática e das Forças Armadas, por exemplo. Então, o objeto fundamental, a questão fundamental de estudo nessa perspectiva inspirada pelo Bourdieu é a apreensão, a objetivação científica das estruturas de poder e de dominação, né, em diferentes espaços. Eu vou utilizar, às vezes, esfera, espaço, e não vou utilizar a palavra campo, porque justamente acredito que o conceito de campo precise ser muito bem mobilizado numa sociedade como a brasileira, e não me parece que seja o caso de utilizar em função de algumas características que veremos adiante. Quando falar de esfera, de espaço, eu estou falando fundamentalmente daquilo que o Bourdieu denomina campo, certo? Então, o que ocorre é que todas as sociedades diferenciadas, sociedades contemporâneas, têm diversos grupos dominantes e, em função de haver diferentes espaços, uma multiplicidade de esferas sociais. Portanto, temos diversas elites, elites culturais, elites esportivas, elites jurídicas, eclesiásticas, burocráticas, do exército, e assim por diante. Elites do surf, elites... não é forçado utilizar elites no sentido bastante corriqueiro, inclusive, de universos menores e específicos. Como quando falamos de espaços que têm uma hierarquia, têm grupos diferenciados, podemos utilizar essa noção. Então, fundamentalmente, só para
sublinhar bem esse aspecto, uma das questões fundamentais, ou de maior alcance e centralidade nessa perspectiva, é o estudo dos princípios de hierarquização, como se estruturam os diferentes espaços sociais e quais são os seus princípios de legitimação. Quais são os recursos capitais, usa o vocabulário do Bourdieu, valorizados? Como esses recursos são adquiridos, acumulados e, sobretudo, colocados em jogo, mobilizados pelos agentes sociais? Quais as estratégias de afirmação e de reprodução? Então, a reprodução é uma das questões mais centrais da sociologia bourdieusiana, e a sociologia das elites é fundamentalmente uma sociologia da reprodução social. Passo a algumas questões e níveis de análise que tenho tomado em conta em estudos sobre elites institucionais, em específico o Exército e Igreja. São os dois grupos de elites institucionais aos quais tenho me dedicado nos bons últimos anos, menos sobre o Exército e mais sobre a Igreja nos anos mais recentes. E, bom, depois vou falar um pouco sobre o recorte temporal dos meus estudos sobre o Exército, que talvez venha a agradar alguns historiadores e historiadoras e a frustrar aqueles que estão mais interessados em períodos mais recentes. Mas as questões fundamentais aqui que eu tenho levado em conta e que fazem parte da agenda não só minha, mas uma agenda que se espalha mundo afora, é tratar ou se interrogar sobre como se legitimam indivíduos, grupos e instituições que estão em posição de poder, ou seja, grupos dirigentes, ou seja, elites. Trata-se do peso dos estudos, de mérito individual, entre aspas, da origem familiar, de uma origem familiar favorecida, privilegiada, de tradição naquela profissão, por exemplo, ou do peso de relações pessoais, ou de outras relações com a política, por exemplo. Como se articulam os diferentes tipos de recursos sociais e culturais no acesso a essas posições de poder e prestígio? Uma das questões fundamentais é, afinal, como se constroem carreiras de sucesso, carreiras bem-sucedidas. Então, talvez não entendam, mas eu quis fazer uma referência ao símbolo do Exército e ao símbolo da Igreja. Não sei se bem-sucedido. Uma estrela e algo que parece uma cruz. Nesses procedimentos de estudo que eu tenho levado a sério e faz parte do tipo de formação, treinamento que recebi, o estudo da gênese histórica, da sociogênese, portanto, da formação e da transformação dos espaços sociais e das instituições, igreja, espaço jurídico, exército e outras forças armadas, e assim por diante, a gênese do próprio Estado e de carreiras burocráticas, é uma questão central. Quando não dispomos, isso é frequente, de pesquisas já realizadas que tratem da gênese, da formação desses espaços, temos o problema de cara grande, de precisar o próprio investigador produzir, ir atrás de fontes e produzir um material que promova uma reconstituição das condições de surgimento desses espaços sociais, dessas carreiras, dessas instituições, dessas estruturas institucionais. Então, esse procedimento é um dos mais exigentes e, ao mesmo tempo, mais fundamentais. Junto com ele, a questão mais clássica, a questão mais clássica, mais corrente nos estudos de elites, quaisquer que sejam, é o do recrutamento e da seleção das elites. A questão que pega aqui, eu diria, é como compreender esse processo em sociedades periféricas como a brasileira,
esse é um aspecto que tem passado, ao meu ver, um pouco batido ou mal considerado, quando não desconsiderado, mal considerado em muitas perspectivas dos estudos de ciências sociais no Brasil, e eu diria especialmente mal considerado ou desconsiderado pela ciência política. Podemos falar sobre isso um pouco mais adiante. Bem, eu tocaria alguns pressupostos, ainda antes de entrarmos especificamente em alguns elementos da pesquisa com elites militares e da igreja, tocar num ponto que eu já mencionei aqui de passagem 2 ou 3 vezes, que é a condição específica da sociedade brasileira e de sociedades como a brasileira, sociedades extra-ocidentais, digamos assim, ou sociedades que são periféricas, que são produto de expansão do Ocidente, e que são marcadas pelos efeitos da importação e adaptação de diferentes bens simbólicos, que são modelos de instituição, isso inclui a igreja, isso inclui o judiciário, isso inclui o Estado, isso inclui uma quantidade que eu não tenho condição de listar aqui, obviamente, modelos da Academia Brasileira de Letras, Brasileira de Ciências, enfim, modelos de sociedade e de organização de estruturas as mais variadas, mas fundamentalmente estruturas ligadas ao Estado, à organização de profissões e assim por diante. E junto com esses modelos de instituição, também códigos específicos, inclusive códigos legais e outros, ideologias, filosofias, princípios estéticos e por aí vai. Imagino que boa parte dos colegas já tenha passado em algum momento por discussões feitas pelo Roberto Schwartz, e principalmente um texto muito famoso, As Ideias Fora do Lugar. Aquela discussão que ele faz ali sintetiza de modo assim, mais rápido os efeitos. Ele não está discutindo com esse vocabulário aqui, ele também não era sociólogo, mas ele está discutindo e expondo, trazendo à tona justamente os paradoxos e que são os efeitos dessa hibridação, esse amálgama entre modelos, princípios de organização social, princípios ideológicos e assim por diante, que vêm de países centrais, França, Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha e assim por diante, parte veio de Portugal também, no primeiro momento, mas que são instalados no Brasil, uma vez aqui instalados, são, primeiro, filtrados por certas elites que os importam e, mais do que isso, são consumidos, são desenvolvidos, são colocados em ação em uma situação cultural, histórica, que não tem nada a ver com aquela da origem desses modelos. Essa discussão, que é muito pouco feita, a meu ver, nas ciências sociais brasileiras e na própria história, é uma das mais estruturantes e, portanto, das grandes tapequices que escapam a muitos pesquisadores que deveriam tomar em conta justamente como funcionam concretamente as instituições, como os partidos políticos, como carreiras de Estado e assim por diante, carreiras jurídicas, como funcionam instituições, carreiras e outros artefatos culturais, políticos, etc., em um país como o nosso. As Forças Armadas no Brasil têm a mesma lógica de funcionamento ou sempre tiveram a mesma lógica de funcionamento que as ocidentais, que as Forças Armadas ocidentais que lhe deram origem? A Igreja, da mesma forma? Claro que não. É evidente que não. Os partidos políticos do Brasil são iguais, funcionam da mesma forma que aqueles da Inglaterra, dos Estados Unidos, etc. É óbvio que não. Apesar de ser óbvio, a ciência política, de um modo geral, tende a desconsiderar esse efeito, tende a tratar
com base na bibliografia norte-americana, sobretudo, os partidos e o funcionamento dos partidos das carreiras políticas como se devessem funcionar como funcionam naqueles países ocidentais, que têm uma lógica muito diferente. Embora os partidos se pareçam muito do ponto de vista da superfície, das regras de funcionamento, dos elementos oficiais, em seu funcionamento concreto, tem pouquíssimo a ver. Então, uma dos aspectos que mais tentei levar a sério nas pesquisas que tenho conduzido, especialmente numa pesquisa que fiz já há algum tempo e retomei parcialmente sobre as elites do Exército, é pegar de um lado o Exército Oficial, a instituição oficial, seus conjuntos de leis, regras, princípios de funcionamento oficiais, formais, e comparar com o Exército e a carreira do Exército, a instituição das Forças Armadas, funcionando no cotidiano, como funcionam concretamente no dia a dia, e colocada em funcionamento por pessoas de carne e osso. Então, justamente uma das discussões era verificar se, das discussões, das principais questões que me colocava quando me dediquei, já faz alguns anos, a examinar com certo cuidado, com certa prudência, com certas reservas, as transformações na carreira do Exército Brasileiro, era essa discussão sobre o peso que o mérito tinha. Então, o mérito escolar, mérito de carreira, ele estruturava de fato a carreira do Exército, os princípios do Exército Brasileiro, e por muito tempo, depois eu vou falar sobre o recorte especificamente, para ficar um pouco mais claro, ou haveria o efeito de privilégios de entrada, privilégios de origem, favorecimentos, assim por diante. Essa discussão, portanto, ela era examinar com base em material empírico o mais preciso possível o funcionamento de fato das engrenagens do Exército Brasileiro, comparar, então, o que era de fato aquilo que se tratava como mérito. E a mesma coisa, essa questão mais geral sobre se o princípio do universalismo havia sido imposto como um princípio estruturante da carreira, ou se o particularismo ou outros elementos continuariam a ter peso. Então, fundamentalmente, um dos pontos de interesse era, o que eu coloco aqui num jargão um pouco sociológico, era tratar de objetivar, de compreender, demonstrar, aprendendo com fineza, os critérios de entrada e ascensão na carreira do Exército, principalmente, mas também na Igreja. Quais os princípios de hierarquização do espaço da Igreja e do Exército? E, insisto nessa expressão, né, quais as engrenagens concretas de organização, de distribuição do poder? Como se dá a distribuição do poder nessas instituições? E questão bissexta na sociologia política, né, que aparece em muitos sociólogos historiadores, como Norbert Elias, principalmente, como se dá a distribuição do poder dentro de espaços, instituições e assim por diante. Procedimento que não é simples de ser realizado. Isso é bom todo mundo ter em mente. Então, o procedimento vou tratar especificamente das elites do Exército. Primeiro, um ponto de partida que, para eu realizar esse recorte temporal, que aqui aparece como entre 1850 e 1930,
ele se deve a uma questão empírica muito básica e que me parecia boa para ser tomada como uma justificativa de recorte temporal, que é 1850, metade do século XIX, o Exército ter passado por um conjunto de transformações muito intensa. A verdade não é transformações, é um processo de importação muito intensa de modelos e novidades na formação escolar dos oficiais. Fundamentalmente, a importação de cursos, a obrigatoriedade de cursos, uma acentuação do peso da formação escolar, do mérito escolar, como critério de ascensão na carreira. Então, oficialmente, ao longo de toda a segunda metade do século XIX, o Exército vai acentuando, vai trazendo novidades, vai inventando cursos, vai criando novas escolas, apresentando oficialmente que a realização, o sucesso nos cursos é o principal critério para se ascender ao oficialato, que, em tese, e essa é uma frase que aparece na boca de muitos historiadores do Exército, aos quais eu me opus e tentei demonstrar que estavam errados, a carreira no Exército estaria aberta ao talento, estaria aberta a todos. As carreiras do Exército, nesse período, estariam abertas a qualquer indivíduo, não importa a sua origem, etc. O que contaria fundamentalmente seria seu esforço, seu investimento escolar, seu talento nos estudos e talento na disciplina, na bravura e assim por diante. Muito bem. Esse é o ponto de partida então, que eu tomo e estendo o estudo até 1930, porque era uma forma de tentar examinar os efeitos de uma mudança de regime do Império para a República, mudança que, em princípio, do ponto de vista oficial, teria impacto no sentido de trazer maior profissionalização, maior valorização do que se entende como ideologia meritocrática. Bem, então, eu centrei meu estudo empiricamente no Rio Grande do Sul, com um conjunto de variáveis também aplicadas a todo o alto oficialato do Exército no Brasil, mas eu consegui juntar um material mais robusto, especificamente sobre o Rio Grande do Sul, que é onde eu morava há tempos atrás, e tratava de examinar os condicionantes sociais e culturais na formação do alto oficialato do Exército, num período dessas mudanças que eu acabei de mencionar. Então, como eu mencionei há pouquinho, é uma tentativa de comparar ou demonstrar empiricamente as mudanças formais. Esse é um ponto que parece sempre central e no qual eu insisto. Em países como o nosso, em especial, em qualquer país, mas países periféricos como o nosso, é preciso muita atenção àquilo que é formal, oficial, que não pode ser tomado imediatamente como real, concreto. Então, eu procurava comparar, examinar as mudanças formais, os discursos que apareciam sobre a valorização do mérito, a noção de conhecimento, de valorização da bravura, etc. E volto a dizer, essa perspectiva foi comprada, esse discurso da abertura do talento, da profissionalização da carreira militar, foi comprada por diversos historiadores e especialistas do Exército, visão que recentemente ganhou novas perspectivas com base na exploração de outros materiais. Agora, há colegas que têm, eu posso mencionar depois, colegas do Rio, especialmente, que têm se dedicado a demonstrar que a coisa não era bem assim como se achava. Enfim, comparar então as mudanças formais com as engrenagens e lógicas concretas. Então, um dos procedimentos, ou o procedimento mais central de partida para examinar a composição, a morfologia social do alto oficialato,
foi a utilização de um método bastante conhecido na história e em parte das ciências sociais, que é a prosopografia ou biografia coletiva. E eu fiz a prosopografia de generais de todo o Império e da Primeira República, então eu peguei um pedaço até antes de 1850, eu comecei com esse recorte desde 1822, para tentar ter mais espaço para capturar eventuais transformações, e se estendeu até 1930, Primeira República. Então, eu procurava identificar, por meio da prosopografia e da divisão por gerações, eventuais variações nas propriedades dos oficiais, propriedades sociais, como origem social, sobretudo, profissão dos pais, pertencimento ou não ao exército, tipos de recursos disponíveis pelo grupo familiar ampliado, recortados em gerações e por região, de acordo com as mudanças institucionais, ou seja, com as transformações nas formas de organizar a carreira de oficial e de regime. Então, o foco foi colocado nos trajetos sociais e profissionais de generais nascidos no estado do Rio Grande do Sul. Eu só botei aqui um lembrete para mencionar, como boa parte dos colegas são historiadores, historiadoras, em formação ou já formados, esse tipo de procedimento exigiu a exploração de uma quantidade de fontes muito grande e muito variada. E foi a única forma, a meu ver, de dar conta de engrenagens, de dados que se sabia ou se intuía o que aparecia na bibliografia de um modo muito disperso e muito sutil, e demonstrar que eles eram, de fato, estruturantes. Já vou mencionar esse aspecto. Mas, fundamentalmente, o trabalho mobilizou muitos arquivos pessoais e troca de correspondência de generais, outros oficiais, com políticos de diferentes cargos, uma quantidade enorme de biografias, de autobiografias, de memórias, de cadernos de anotação, produzidos por altos oficiais, sobretudo generais e seus descendentes, material genealógico também explorei com certa exaustividade, e foi, portanto, um dos procedimentos que, a rigor, são bastante óbvios quando se está tentando capturar a vida concreta de uma instituição desse tipo, tão estruturada, para poder explorar como ela funcionava no seu cotidiano. Menciono, então, alguns dos principais achados que essa pesquisa trouxe à tona. Vou mencionar apenas alguns, porque o assunto, obviamente, vai muito longe. Então, os primeiros achados e mais fundamentais, a rigor não traria novidade, considerando o período. Mas esse achado contraria parcialmente, pelo menos com relação a um período mais próximo do início da República, contraria muito uma parte importante da bibliografia consagrada, demonstrando que o Exército, nesse período, tem uma baixíssima autonomia institucional, ou seja, ele é altamente poroso ao peso da política e de relações pessoais. Então, são carreiras no Exército que, a rigor, se poderia falar em carreira, mas são carreiras altamente definidas por outras questões que não são próprias do Exército. Eu vou falar um pouco mais sobre isso em seguida. Para se fazer carreira bem-sucedida, para se subir na carreira, chegar ao oficialato e, sobretudo, ao generalato, nesse período examinado, era condição fundamental mobilizar o capital simbólico personificado, ou seja, acumular notoriedade e prestígio a partir do investimento em diferentes atividades, como a política, a cultura
e, sobretudo, acionamento de relações pessoais, sobretudo relações pessoais baseadas em parentesco simbólico ou sanguíneo, em relações ligadas ao grupo familiar estendido, alguns diriam a parentela, perfeito, e, portanto, uma instituição que funcionava muito longe, bastante longe, dos princípios de mérito escolar e de esforço individual, que eram, digamos assim, os princípios oficiais, os princípios legais que regiam a instituição no período. Sem grandes surpresas, exatamente, encontrei uma forte reprodução de indivíduos de origem social privilegiada, uma grande parte deles, uma parte expressiva, em alguns períodos mais da metade, até 70% do oficialato, alto oficialato, eram filhos ou descendentes de segunda geração de pais ligados ao exército por gerações, em alguns casos, muitas gerações. Não é raro no período encontrar aquilo que eu denominei famílias das armas, dinastias, de alguns casos de 5 até 6 gerações, se reproduzindo, mas não como soldados ou sargentos ou capitães, como altíssimos oficiais, de coronel para cima, e muitos generais, muitos marechais e assim por diante. Então, uma das entradas da exploração analítica que foi relativamente, no período que eu fiz o trabalho, relativamente inovadora, foi apostar numa abordagem que tentasse capturar o fenômeno das relações pessoais, das relações baseadas em princípios de reciprocidade, em princípios de troca, de ação e retribuição de favores. Então, aquilo que tomava como uma hipótese de partida da pesquisa, que era o provável efeito importante de relações pessoais, de relações com a política, de relações extramilitares, como um trunfo, como um motor para o avanço na carreira militar, essa abordagem baseada sobretudo na antropologia política, em certa antropologia política centrada em relações de reciprocidade, que mobilizam um vocabulário como díade, clientelismo, patronagem, compadrio, amizade instrumental, há um arsenal variado e muito sofisticado, que existe há muito tempo da antropologia política, dedicada a estudos, grosso modo, clientelistas, digamos assim, dedicados ao clientelismo, e que até aquele momento que eu realizava essa pesquisa, alguns anos atrás, em geral, não é muito atraente aos especialistas do Exército, são aos historiadores, sociólogos do Exército, que não existem muitos, mas historiadores sim, que não se dedicavam a examinar, mas vamos ver, de fato, os arquivos, o material, o que é mais miúdo sobre o cotidiano do Exército para tentar capturar como funcionavam as carreiras. Passamos à igreja. A alta hierarquia católica. Então, como estamos tratando de duas instituições complexas, eu vou tentar, assim, obviamente, vou ser obrigado a ser bastante genérico. Então, a pesquisa que iniciei sobre a alta hierarquia católica, sobre as elites da igreja, ou elites eclesiásticas, que já faz algum tempo e foram se desdobrando e continuo investigando diferentes elementos ligados a essa questão geral. Novamente, a primeira
o primeiro ponto de partida é capturar o funcionamento, a instalação da igreja, os processos de transformação, de evolução institucional ao longo da história. E esse procedimento também, que eu não tenho condições de explorar em detalhes aqui, mostrou um progressivo processo de autonomização da instituição e de profissionalização do corpo religioso, que está fundamentalmente calcado na importação intensa de mão de obra, de sacerdotes, homens e mulheres, da Europa, fundamentalmente da Europa, vieram de alguns outros países também, menor, muito pequena escala do Canadá, mão de obra religiosa, e essa importação, então, de homens e mulheres, de carne e osso, insisto, aqui não se trata de uma importação de bens simbólicos, aqui se trata de homens e mulheres, mas também uma forte importação, obviamente, de modelos de excelência religiosa, que se acentua a partir do final do século XIX, começa no final do século XIX, e nas primeiras décadas do século XX ganha um fortíssimo empuxo. É quando vem contingentes muito grandes de religiosos e religiosas, e se dá a instalação de ordens, congregações, o chamado clero religioso, que se instala por todo o Brasil, mas muito mais intensamente na região sul. A região sul, não por acaso, se tornou, em algumas décadas, um celeiro, exportador de religiosos e religiosas. É por isso que se encontram missionários católicos e missionárias por todo o Brasil e pelo exterior, que nasceram no Rio Grande do Sul. Essa é a explicação que, no fundo, está na base da percepção de que os gaúchos e gaúchas têm uma enorme vocação natural, talento para o catolicismo, para se dedicar. Isso explicaria por que há tantos bispos gaúchos, e são muitos mesmo, e sobretudo os bispos que tiveram muito destaque na CNBB, que são superbispos, digamos assim, figuras de proa da alta hierarquia. Obviamente isso não existe, tem que ser desnaturalizado, não existe talento natural, não existe vocação natural, nada desse tipo. É preciso desconstruir sociologicamente e compreender os processos que explicam esse fenômeno. E a explicação desse fenômeno, em boa medida, se dá pela atração de um conjunto de instituições que encontra, sobretudo no sul e no sudeste, um contexto sociodemográfico muito favorável ao recrutamento de homens e mulheres que vão formar a mão de obra profissionalizada do Exército. São famílias que aqui no extremo sul e algumas partes do sul, partes de Minas, em outras partes do Brasil também, mas muito mais intensamente nessa região aqui, vivem em pequenas propriedades rurais, são famílias muito numerosas. Então, examinando com minúcia as origens do alto clero gaúcho, em especial, foi comum encontrar famílias que tinham mais de 10 filhos. E se sabe, a sociologia demonstra isso, as ciências sociais conseguem demonstrar com certa facilidade, que em famílias muito numerosas, o seminário e o convento são uma das poucas formas de salvação escolar e, portanto, de salvação social e profissional para muitos indivíduos. E é exatamente isso que caracteriza a força da igreja no extremo sul do Brasil, e isso tem se transformado nas últimas décadas em função das transformações da própria sociedade, menos rural, menos filhos, e da igreja. É um ponto que eu talvez possa tratar um pouco mais adiante, no final. Então, características gerais da alta hierarquia católica brasileira. É uma elite dirigente, sem surpresa, marcada pelo predomínio muito grande de indivíduos do sul e do sudeste e do exterior. Então, cerca de metade dos bispos do Brasil
são estrangeiros. Pouca gente sabe disso e trata disso. Ela é uma elite pouco conhecida, além de menos reconhecida do que outras, ela é pouco conhecida sociologicamente. E ainda, isso está se transformando, está evoluindo, então preciso atualizar agora uma série de dados para capturar já os efeitos das transformações mais recentes do episcopado, mas ainda é predominante uma hierarquia católica composta por indivíduos que são oriundos de grupos descendentes de imigrantes do mundo rural, mas não de qualquer mundo rural, como eu dizia, não são estancieiros, donos de grandes campos de soja, do pequeno mundo rural, da pequena e eventualmente média propriedade rural. E, obviamente, famílias muito marcadas por um catolicismo específico, um catolicismo ritualístico e assim por diante. Bom, a Igreja Católica no Brasil, como em outros países da América Latina, passou por um processo de romanização, um forte processo de romanização que se dá com força ao final do século XIX, início do século XX, que é uma espécie de reorganização, de treinamento, digamos, de update e upgrade da formação profissional dos religiosos mundo afora. A Igreja Romana dá uma enquadrada, tentando uniformizar, tentando fornecer uma formação mais homogênea e, sobretudo, mais disciplinada, mais centrada no direito canônico, na observação de um conjunto de papéis e de competências que são específicas dos sacerdotes e também das mulheres religiosas. Então, há esse fenômeno da romanização da igreja teve impactos importantes, porque justamente o modelo romanizado do sacerdote e do bispo incluía gradativamente a valorização da circulação pelo exterior, sobretudo por Roma, sobretudo pela realização de estudos, de experiências, o acúmulo de um saber-fazer romano ligado à alta hierarquia, e o acúmulo de competências de gestão específicas. Bom, depois isso vai ficar um pouquinho mais claro. Então, as pesquisas que eu fiz sobre a alta hierarquia católica mostraram haver dois polos que organizam o espaço do poder na igreja. Um polo é o polo intelectual, que é composto pelos teólogos, professores e pesquisadores, atualmente não apenas alocados em seminários, mosteiros, etc., mas principalmente cada vez mais alocados em universidades e faculdades, sobretudo nas pontifícias universidades católicas, nas PUCs e em outros institutos de teologia, assim por diante. Então, esse é um ponto que tem sobressaído muito nas transformações da igreja, uma aproximação muito grande do universo de formação mais profana, com deslocamento de institutos de teologia para dentro de faculdades e universidades católicas, principalmente. E o segundo polo, um polo de gestão, um polo de administração, que é o episcopado. Então, um conjunto de bispos, o qual, por sua vez, é subdividido em dois grupos principais, que vão aparecer nesse slide. A esses dois polos correspondem duas modalidades principais de carreira dentro do episcopado. Obviamente, todos sabemos, a igreja não aceita, a igreja odeia que se fale em carreira. A primeira coisa que um bispo ou um padre vai dizer para alguém é: não, na igreja não existe carreira. Na igreja, sim, se faz carreira. Então, um dos princípios mais fundamentais da igreja é a negação do interesse na própria carreira, e existe, sem dúvida.
Muito bem, então as duas modalidades principais de carreira, as quais correspondem aos dois polos dentro do espaço episcopal, propriamente dito, há uma modalidade que eu chamo de pastoralista, que é aquela carreira de indivíduos que têm menor destaque escolar está grifado, porque aqui, faço um parênteses importante, é algo que é preciso levar a sério. O mérito escolar, ou a disciplina escolar, ou melhor dito, o bom aluno religioso, aquele que se prepara para o sacerdócio, não é unicamente aquele que tem as melhores notas, o melhor desempenho nas matérias. O melhor aluno, ou o bom aluno, é aquele que, além de ter um desempenho, no mínimo, bom, e um desempenho intelectual, também apresenta um conjunto de sinais, características que são valorizados pela igreja, pelo mundo da igreja católica, que é obediência, piedade, adequação na forma como conduz o corpo. Então, um conjunto de uma disciplina religiosa que é muito mais geral do que exclusivamente a disciplina escolar, intelectual, das boas notas. Isso porque, para permanecer na formação católica, para perseverar e chegar ao sacerdócio, é preciso dar um conjunto de provas, de evidências de adequação ao papel. A Igreja Católica controla, ao contrário de muitas igrejas, controla de forma rigorosa a formação e as características daqueles que vão ser os seus profissionais. E esse é um aspecto que me parece fundamental tomar em conta e tomar como objeto de análise. Bem, fechado o parêntese, então, essa modalidade pastoralista, ela apresenta indivíduos que tendem a ter menor destaque escolar, tendem também a ser menos dotados de relações dentro da instituição e também fora da instituição. No caso, são indivíduos que, em geral, provêm de famílias que têm menos religiosos, menos sacerdotes. Isso foi um achado que eu encontrei na pesquisa. O sucesso de certos bispos que vinham de famílias com um grande número de padres, freiras e bispos, inclusive, grupos familiares, certo? É o que eu chamo de um tipo de capital religioso importante. Esses indivíduos também são menos dotados de títulos escolares e diplomas valorizados e também têm menos experiência internacional. Circularam menos pelo exterior, foram menos a Roma, ou quando vão a Roma, vão depois mais velhos e fazer cursos de menor prestígio, certo? Uma vez que são sacerdotes, na condição de padres, em geral, eles se especializam, passam um longo tempo em gestão pastoral, em paróquias, fazendo aquelas atividades corriqueiras que se esperam de um padre, digamos assim. E são sagrados bispos mais tardiamente, e quando são bispos, vão, em geral, para dioceses menos prestigiosas, e no interior do Brasil, não vão para capitais, não vão para arquidioceses, ocupam postos de menor prestígio nas CNBBs regionais e na CNBB nacional. Estamos chegando perto do fim. O segundo polo é composto pelos intelectuais, como eu chamo, que são os bispos que apresentam bom desempenho escolar quando são seminaristas, têm um capital religioso mais robusto, vão para o exterior mais cedo. No passado, iam até para fazer os estudos de graduação em teologia, e eram sagrados padres, ordenados padres no exterior. Isso não acontece mais, agora só são enviados para o exterior padres já ordenados para fazer pós-graduação, mestrado, doutorado ou especializações. Ou são sacerdotes que fizeram pós-graduação no Brasil em temáticas valorizadas. Nem todas as temáticas
têm o mesmo peso dentro da Igreja Católica. Então, alguns teologia dogmática, teologia bíblica, sobretudo, são as principais, direito canônico, são temáticas que têm muito valor e que aqueles indivíduos que chegam a fazer mestrado, doutorado, por exemplo, nessas temáticas, têm maiores chances, uma maior probabilidade de, depois de ordenado, se tornar professor de um seminário, de uma faculdade, de ser nomeado um reitor, por exemplo, diretor de uma faculdade, de um instituto de teologia, então, de ter algum posto de administração no sistema de formação católico, e nesse posto ser, depois de um tempo, nomeado, então, como se diz, nomeado e sagrado bispo. Esse conjunto de bispos que tem um perfil, um trajeto mais intelectual, costumam ter maior destaque também na CNBB regional, nas CNBBs regionais que existem e na CNBB nacional. Tem maior probabilidade de chegar a... tem maior probabilidade de chegar a postos de comando, de destaque, como ocupar secretarias, ou inclusive vir a ser o presidente da CNBB, os dois postos principais, secretário-geral e presidente. Bom, passo rapidamente algumas transformações do espaço eclesiástico, chamando a atenção para algo que, em geral, não se pensa, nós não pensamos, que é uma elite peculiar dentro do espaço do poder no Brasil e no mundo, de um modo geral. Por que ela é peculiar? É peculiar porque ela apresenta... É uma elite, um grupo dirigente formado por indivíduos que, em sua maioria, vêm de uma origem social e geográfica muito diferente das outras elites. Se trata, de um modo geral, de indivíduos que vêm de meios desfavorecidos, cultural, geograficamente, economicamente, e que não tem nada a ver, por exemplo, ou tem muito pouco a ver, de um modo geral, com grupos dirigentes da esfera do Estado, elites jurídicas, outros grupos de elites de um modo geral, elites culturais. Esse é um efeito muito curioso, que então, se poderia pensar dessa forma, como a igreja de um sentido amplo, permite a ascensão social, cultural, de visibilidade de indivíduos que são muito pouco privilegiados em suas origens. Falando de forma mais brutal, a igreja é uma instituição que permite a ascensão e a salvação social e a ascensão social de indivíduos em condições bastante desfavoráveis. Mas não tão desfavoráveis a ponto de não ter condições culturais de estudar, de sobreviver a anos de estudo. Então, mesmo que eu fale aqui em indivíduos pouco privilegiados, não estou tratando de frações extremamente dominadas na sociedade brasileira. Então, outro elemento que é preciso chamar a atenção, sobre o qual se intui bastante, se percebe isso, é a perda de prestígio do papel e da perda de poder que o sacerdócio e o episcopado têm ao longo do século XX. Isso se acentua a partir do Concílio Vaticano II, que se dá na primeira metade dos anos 1960, que há um impacto muito grande nas redefinições da forma de exercer o sacerdócio e do lugar do sacerdote, da própria igreja na sociedade. Bom, entre as mutações do papel episcopal, e isso as pesquisas têm podido demonstrar, porque acompanham de uma forma diacrônica importante,
são, então, mutações que demonstram a progressiva valorização de uma formação intelectual mais ampla, mais variada, e que inclui o conhecimento de diferentes áreas do saber, com a incorporação de muito conhecimento e vocabulário, leituras e achados das ciências sociais, de um modo geral. Não é raro encontrar estudantes de teologia e já padres, inclusive, em cursos de ciências sociais, história e outros, para ampliar, digamos, são incentivados, inclusive, pela hierarquia, a ampliar seu rol cultural, seu rol de bagagem, né? Sua bagagem cultural, seu background cultural, de modo geral. Isso porque se tem esperado e exigido progressivamente dos especialistas da igreja uma adaptação de um vocabulário a novos tempos, a sociedade que se transforma de forma muito acelerada. E isso tem incluído também novas experiências de gestão. Então, isso eu tenho ouvido há muito tempo da boca de muitos bispos. Os bispos precisam, digamos, equilibrar diversos pratos. De um lado, um aspecto mais da posição teológica, de administrar, digamos, o conhecimento e a ortodoxia que a igreja produz sobre a sociedade, são os princípios religiosos que a igreja tem e da qual não abre mão, e ao mesmo tempo lidar com uma administração diocesana cada vez mais complexa, que envolve tributos, que envolve queda de receita, que envolve patrimônio, compra de patrimônio, venda de patrimônio, ampliação disso, daquilo. Bom, uma diocese é algo que está longe de ser uma estrutura simples. Muita gente acha que a vida de um bispo é fácil, mole, só quem não conhece por dentro a igreja poderia dizer isso. Não é, é muito exigente. Além de ter que participar de cerimônias, rituais, etc., em muitos municípios, a diocese costuma ter muitos municípios, alguns deles muito distantes, alguns deles sem asfalto. Muitos bispos dirigem seus próprios carros, boa parte faz isso. Foi essa época em que o bispo tinha motorista, chofer, e era tratado como um príncipe da igreja. Essa era a palavra que se utilizava para falar dos bispos até antes de Vaticano II. Isso mudou brutalmente, muito rapidamente, após o Vaticano II. Essa cultura da percepção, a cultura episcopal mudou muito. E os bispos têm que participar numa infinidade, uma miríade de espaços colegiados. É a assembleia disso, é a assembleia daquilo, é a reunião daquilo. Dependem brutalmente do laicato, mão de obra de apoio fundamental, mais do que essencial para o funcionamento cotidiano das paróquias e dioceses, o trabalho de leigos e leigas. E tudo isso se dá num contexto de uma maior competição religiosa. No mercado brasileiro, isso é evidente, a expansão das denominações evangélicas é brutal. Isso coloca muitos desafios para a Igreja Católica, sobretudo, para tentar manter a sua fatia de público. E tem trazido uma diversificação, exigido uma diversificação das formas de encarnar o papel religioso, né? numa nova cultura clerical, que envolve padres que fazem shows, padres que vão para a TV, padres que estão na rádio, depois rezam missa, padres que rezam missa televisionadas, bispos que fazem a mesma coisa, que leem trechos da Bíblia em diferentes mídias, padres e bispos youtubers, tudo isso combinado com uma série de outras exigências que não deixaram de existir, que são as exigências tradicionais ligadas a esses papéis. E para terminar, eu queria só
fazer alguns comentários que seriam uma espécie de convite para pensarmos, nós dedicados a estudos sobre elites, em especial sobre elites institucionais, seria uma espécie de apelo assim, a prestar atenção a alguns elementos de análise na construção de objetos de estudo que me parecem essenciais. Eu já falei sobre todos eles aqui ao longo da conversa, eu gostaria apenas de retomar para poder fechar o assunto. Então, o primeiro ponto é evitar, ou se não evitar, ficar alerta quando lidar com enfoques meramente internalistas das instituições. Isso é, fundamentalmente, tentar escapar de um conjunto de pressupostos embutidos em perspectivas institucionalistas, que meramente ou principalmente focadas nos funcionamentos oficiais das instituições, ou seja, que examinam as instituições quaisquer que sejam, partidos, congresso, legislativo, executivo, etc., do ponto de vista formal e institucional, e que prestam pouquíssima atenção, ou quase nenhuma atenção, aos mecanismos concretos, e menos ainda de funcionamento, ou menos ainda na composição daqueles que, a composição social, daqueles que fazem essas instituições existirem. Nenhuma instituição existe sem o funcionamento de homens e mulheres que colocam essas instituições em ação e que as transformam e que são transformados por elas. Essa relação de interação entre as características dos indivíduos com as regras oficiais é um dos grandes pontos a ser, digamos, tomado como caminhos de análise, eu diria. Já mencionei, mas vale a pena retomar aqui, a atenção aos contextos, aos efeitos, perdão, do contexto periférico que se tem em sociedades como a nossa. Então, estudar partidos, igreja, elites militares, elites burocráticas, elites administrativas e outras elites quaisquer em sociedades ocidentais e em sociedades não ocidentais, ou semi-ocidentais, podemos chamar de muitas formas. Eu prefiro sociedades periféricas, sem nenhum conteúdo normativo nessa adjetivação, são os efeitos da importação e adaptação de modelos e formas de conduta, de princípios éticos, estéticos, que precisam ser compreendidos e examinados com grão de sal. Um terceiro ponto que eu não mencionei muito ao longo da conversa é a atenção que precisa ser dada, e que foi um dos níveis de análise que tomei em conta nas pesquisas que mencionei aqui, atenção às disputas internas pelas definições da profissão. Como se dão as lutas pela definição do que é o exército, do que é ser militar, do que é ser um bom militar, do que é ser um oficial, qual é a verdade da instituição, a expressão aqui que vem do Foucault, sobre os regimes de verdade. Então, a ideia de como indivíduos disputam a definição por qual é o sentido da instituição e, portanto, como ela deve ser legitimada socialmente, os princípios de excelência nas carreiras e assim por diante. Então, esse é um universo muito rico e muito promissor, frutífero, para se construir pesquisas a respeito. E, por fim, isso é quase que é um pouco redundante para principalmente os alunos e alunas e colegas historiadores, a aposta na exploração de variedade de fontes é, assim, mais do que garantia de algum sucesso. E aqui eu chamo a atenção especial à necessidade de se tratar o material institucional, qualquer que seja,
como um material que precisa ser incorporado como parte do objeto, e como um material que tem uma lógica própria, é vazado numa linguagem específica, tem um sentido específico de consagração das instituições. Então, a ideia de estratégias de consagração, que vem fortemente da sociologia burgesiana, tem a ver com as estratégias de legitimação, de construção de sentido e valorização de instituições, carreiras, papéis sociais que disputam com outras carreiras, com outras definições nas lutas do mundo social. E, para pegar um exemplinho muito rápido, antes de acabar, tomar os jornais e sites e blogs e o material, enfim, o material discursivo, visual, inclusive, que é apresentado, produzido pela igreja, por setores da igreja, por setores do exército, como o clube militar e assim por diante, tomar esse material como uma fonte rica e muito explicativa, muito, digamos, eloquente sobre o estado das disputas, sobre essas definições do sentido da carreira, do valor da profissão e de uma série de minúcias e nuances que organizam esses espaços que estão longe de ser, termino por aqui, muito longe de ser homogêneos, pacificados, desinteressados, devotados a causas sem nenhum interesse e retribuição. Eu agradeço novamente muito a gentileza de terem me convidado e fico à disposição, Daniel e colegas. Professor Ernesto, muito obrigado pela sua fala. Sem dúvida nenhuma, é uma fala que nos traz muitos esclarecimentos. E aqui, quando o senhor ia falando, eu pensava também em algumas articulações da sua fala, da sua pesquisa, em relação também com as próprias elites políticas, né? Primeiramente que eu também partilho da ideia de trabalhar exatamente com Bourdieu, né? Então, a minha pesquisa ela vai nesse sentido de pensar essas elites a partir daquela perspectiva do Bourdieu, do que são as elites, de como essas elites elas acabam também promovendo ali os seus processos de distinção a partir dos mais variados níveis de capital. E entre esses níveis de capitais que acabam sendo construídos, existe algo entre as elites militares, entre as elites eclesiásticas e também as elites políticas que acabam ali sendo similares, que é exatamente a produção do capital intelectual, ou a apropriação do capital intelectual. Que são pontos ali que acredito que aproximam essas elites. Como é importante os estudos, no caso aqui, falando da minha pesquisa, os estudos fora do Estado. Como era importante as pessoas saírem do Estado, depois retornarem formadas, e a partir disso daria um grau de distinção nesse meio. E aí também eu verifico isso no processo das instituições militares que o senhor comentava, como esses militares eles acabavam tendo que ter estudos bastante fortes no que diz respeito à ideia da corporação militar e também essa ideia da própria elite eclesiástica. Quando essa elite eclesiástica, você coloca aqueles dois pontos, né? Existe aquele ponto onde existe um grau maior de distinção daqueles membros da igreja que eles estudam fora, que eles têm uma maior presença em instituições renomadas no exterior, e que isso dá um certo grau de distinção a eles, e eles atingem esse grau, vamos dizer assim, de distinção entre os iguais. E um outro ponto também que me chama a atenção é a questão exatamente das situações voltadas para o capital social, como esse capital social ele é importante. E aí, no caso da elite eclesiástica, ele funciona de uma maneira diferente.
Muitos daqueles que vão atingir os mais altos postos dessa elite eclesiástica, perdão, eles têm familiares que faziam ou fazem parte da igreja. No caso, por exemplo, da elite militar, o senhor falou sobre as gerações de militares, 5 gerações de alto oficialato, né? E também uma coisa que no seu texto é muito legal no que diz respeito às elites militares são as questões relativas aos casamentos. De como esses casamentos também eles são importantes nesse processo dessa construção de capital, dessa apropriação de capital social e econômico também, já que também estamos falando aí de elites políticas, militares, econômicas, né, intelectuais. E eu também percebi isso no trabalho propriamente quando eu penso essas elites políticas no Amazonas, onde os casamentos são fatores importantíssimos para o processo da formação, da constituição e da manutenção do poder entre essas elites. Então, assim, como é interessante a convergência desses fatores, apesar de existirem algumas diferenças significativas, principalmente com as elites eclesiásticas, mas há convergências aí que são relevantes. Eu tenho uma pergunta para fazer, depois desse meu parêntese que foi um pouco longo, eu tenho uma pergunta para fazer que é exatamente a seguinte. Houve um governador aqui no estado do Amazonas, na Primeira República, que foi o Eduardo Ribeiro. Eduardo Ribeiro era maranhense. Eduardo Ribeiro ele é negro, mulato. E o Eduardo Ribeiro ele chegou a ser capitão do Exército. E isso devido à questão dos estudos, já que dentro de uma sociedade onde os negros, naquele momento, na sua maioria, eram analfabetos, o Eduardo Ribeiro, por não se saber qual a origem do pai, mas ter uma mãe ali que tinha algum tipo de recurso, ele conseguiu estudar. E aí ele foi para o Rio de Janeiro, fez estudos preparatórios, entrou na escola militar, e conseguiu ascender até o posto de capitão e depois se tornou governador do Amazonas por 2 momentos. A pergunta é exatamente a seguinte, e isso baseado no que li também dos seus textos. Como era, ou como se dá ainda, a questão dos negros nesse processo de ascenderem aos cargos de elite dentro da corporação militar, exército, e também dentro da igreja? Então, essa seria a minha pergunta aí. Ótimo, Daniel. Muito obrigado pela pergunta. Bom, a primeira parte da resposta é a mais óbvia e conhecida, os efeitos do racismo, que podemos chamar de estrutural, ou utilizar outras formas de defini-lo, são patentes. Os efeitos as menores probabilidades de acesso de populações negras ou mestiças a quaisquer postos de comando são muito menores do que as probabilidades daqueles que não são de cor preta ou mestiça e assim por diante. Então, um dos primeiros efeitos da falta de privilégio começa por aí. Uma vez que conseguem ingressar nessas instituições, o que precisa então ser investigado são os tipos de recursos culturais, os recursos de origem dos quais dispõem. Quase que invariavelmente, aqueles indivíduos pretos ou mestiços, utilizar esse vocabulário, o caso do Eduardo Ribeiro, que eu não conheço muito bem, conheço de passagem, tendem a ser indivíduos que
puderam contar com algum tipo de formação escolar dada pela família de sangue ou pela família de criação um pouco mais privilegiada, no caso, muitas vezes muito mais privilegiada do que da grande massa de indivíduos com suas propriedades sociais. É o caso do Machado de Assis, é o caso do nosso Cruz e Souza, nosso porque ele é catarinense, né? Estado onde eu moro, do poeta Cruz e Souza. São casos que estão fora digamos, das maiores probabilidades de sucesso em qualquer atividade. Mas estamos falando aqui num período muito mais recuado. Contemporaneamente, então, eu não tenho dados específicos sobre o Exército, população de oficiais, eu não teria como comparar, por exemplo, o que deveria ser feito, o contingente geral de negros e mestiços, ou negros e pardos, no Exército, e o percentual dessa população entre o alto oficialato e o generalato, o que poderia demonstrar os efeitos do preconceito, por assim dizer. Não só do preconceito, mas os próprios efeitos estruturais, como o efeito de se tratar de indivíduos com recursos culturais, e não só culturais, mas também sociais, como capital social, menos robusto do que os outros. Então, eu não tenho os dados para dizer, mas não é muito difícil intuir que uma boa parte do oficialato, ou melhor dito, que uma pequena fração do alto oficialato brasileiro seja composta por indivíduos que não sejam brancos. Na igreja se dispõe já de mais dados, isso recentemente foi matéria e tem sido tratado explicitamente pela igreja. Eu creio que no Exército não. O Exército tem um tipo de discurso institucional da inclusão, da carreira aberta a todos, etc. Na igreja isso não se dá desse jeito, e apesar disso tem se falado muito mais sobre a baixa presença de bispos, e mesmo de sacerdotes, mas sobretudo de bispos que não sejam brancos. Faz alguns anos houve matérias, discussões, veio à tona um certo debate, talvez um pouco nichado, mas o fato é que a Igreja Católica tem, em primeiro lugar, poucos sacerdotes que não sejam brancos e um percentual muito pequeno de bispos que não sejam brancos. É muito mais fácil de demonstrar e de compreender e explicar os efeitos dessa baixíssima presença de não brancos entre o alto episcopado, entre a alta hierarquia católica. Uma vez que, considerando a história da Igreja no Brasil, ela é marcada por essa importação do modelo fundamentalmente europeu, no caso romano, de igreja, instaladas principalmente em regiões compostas, em parte das regiões do Brasil compostas, onde há a predominância de famílias de origem europeia, germânica e italiana, principalmente, portanto, brancas, não pretas, não mestiças, não indígenas, e que a população que foi tradicionalmente atraída para a igreja, e mais do que isso, cujas características foram associadas à ideia de talento, de vocação religiosa, poderia falar explicitamente sobre uma ideologia que ainda existe, que já foi muito mais forte, mas que ainda persiste, segundo a qual os descendentes de imigrantes italianos e alemães têm uma vocação maior para o catolicismo, tem uma relação com a religião que é muito mais profunda, rigorosa, mais intensa e sólida,
e que, portanto, há uma percepção dentro da Igreja Católica, uma percepção que não é colocada facilmente, que não pode ser colocada de forma explícita, muito menos oficial, de que os indivíduos que têm origem, entre aspas, europeia, portanto, são brancos, não mestiços, não são portugueses, não são lusos, não são afro-brasileiros, teriam melhores condições de fazer carreira na igreja, e isso que de fato tem ocorrido. A valorização o conjunto de uma oferta maior de condições para indivíduos que tem essas características de virem de regiões marcadas pela imigração europeia e assim por diante. Então, a igreja tem uma grande característica no Brasil, mas não só, de ser profundamente marcada por esse selo do europeu. Tanto é que se tem uma quantidade gigantesca, né, de bispos estrangeiros, basicamente italianos, e uma fração menor de alemães, espanhóis. E aí, né, professor, tem também, dentro dessa própria hierarquia eclesiástica elitizada aí, quando não é europeu propriamente, é descendente, né? Porque isso fica muito claro ali na questão dos próprios sobrenomes, né? Então, Sim. Percebe-se isso de uma maneira bem intensa. E um outro elemento, eu acabei fazendo aqui uma pesquisa rápida, o Exército Brasileiro teve apenas 11 generais negros, né? Ao longo da história, houve apenas 11 generais negros. Esse levantamento ele foi feito pelo jornalista e escritor Sionei Ricardo Leão, em um livro chamado Cambarracé, né, e aí ele faz esse levantamento aí dos generais, né, que acabaram sendo negros, de fato, no Exército, e de que me parece, apenas um hoje na ativa. Então, assim, em 199 anos, que a pesquisa dele é de 2021, hoje nós já estamos em 2024, muito pouco, né, o quantitativo aí de negros neste alto grau, vamos dizer assim, de carreira no Exército. É ínfimo. É chocante, de certa forma, lamentável, mas não chega a surpreender, se considerando o tipo de filtros, sucessivos filtros que operam na instituição, e um dos mais fundamentais é esse efeito, digamos assim, como é uma carreira, assim como a igreja, mas no Exército muito mais, que depende, ao longo do século XX, já, sobretudo depois dos anos 40, e que se torna uma profissão estruturada, mais autônoma, uma carreira solidificada, etc. e tal, com seus princípios mais fechada, digamos assim, com a exigência de cursos, a frequentação de academias militares para ascensão. O que se tem é uma clássica questão burguesiana, os efeitos da eliminação escolar. Então, origens sociais menos privilegiadas, que é o que marca as populações não brancas, uma relação mais, entre aspas, difícil com a escola. Quando entram no Exército, tendem a ter um desempenho menor, maiores dificuldades, e uma vez que chegam às academias, os filtros não escolares operam da mesma forma, a ausência de privilégios ou menores privilégios ligados ao preconceito, sem dúvida, mas também a menor dotação de capital, de relações, a origens sociais menos privilegiadas e, portanto, menores probabilidades de ascender na carreira. Se alguém fizesse uma investigação sobre percentual de não brancos dentro do médio oficialato ou do alto oficialato, excluindo generais e coronéis, que são os últimos dois postos, os dois postos mais altos,
encontrariam provavelmente um contingente bem maior, mas que ficam represados e não chegam até o topo da carreira. Professor, eu tenho mais duas perguntas para o senhor, perguntas minhas. Eu não estou esperando o pessoal mandar aqui perguntas no chat aqui no YouTube, mas eu tenho mais duas perguntas aqui que eu considero também importantes, devido à dificuldade, muitas vezes, de se trabalhar com esse tipo de método. Então, primeiramente, quais as dificuldades, professor, de se trabalhar com a prosopografia no que diz respeito aí a essas elites eclesiásticas e também às elites militares? E uma segunda pergunta seria exatamente a seguinte: no seu processo de pesquisa, como foi exatamente a construção de levantamento de fontes, quais foram as fontes ali que foram utilizadas, já que aqui nós estamos falando quase que exclusivamente, ou para a grande maioria de historiadores ou historiadores em formação, quais foram as fontes que foram utilizadas e também quais são aí as maiores dificuldades aí no levantamento dessas fontes, né, no processo de encontrar essas fontes, de fazer esse levantamento e também da própria análise dessas fontes. Sim. Se tratando de elites institucionais, em geral, se tem a vantagem de ter um material institucional, produzido pela própria instituição. Isso inclui os almanaques, catálogos, anuários e assim por diante. Eu vou por partes. Como eu trabalhei com um recorte recuado, um período histórico recuado do Exército, eu dispus fundamentalmente de fontes escritas, como mencionei, arquivo do Exército no Rio de Janeiro, arquivo do Rio Grande do Sul, e um conjunto para procurar, sobretudo, informações de origem social e de carreira. Então, parte o próprio Exército fornece, mas o material, digamos, menos oficial, esse depende da existência de arquivos pessoais disponíveis e da produção de biografias, memórias, genealogias, cadernos de anotação, etc., o que não é raro em indivíduos que atingiram postos de prestígio e assim por diante, participaram de grandes eventos, etc. Mais recentemente, esse é um dos problemas, uma das questões que me fez deixar por hora as elites militares, é a dificuldade muito grande em se obter informações sobre as origens sociais, familiares, etc., do alto oficialato. As informações de carreira, etc., estão disponíveis, é muito mais fácil encontrar, inclusive sem sair de casa. Agora, informações sobre origem familiares, pertencimentos a certos grupos, etc., etc., só existem e são filtradas, em parte, para um contingente reduzido do oficialato. Então, para a elite do Exército, eu lidei com assim, um volume disperso e que deu um trabalho muito grande. Então, como eu fiz uma prosopografia com a elite do Exército, com um conjunto não tão amplo de variáveis, felizmente, eu consegui ir atrás de um material muito pulverizado. Esse é um dos problemas da prosopografia, que é ter que ir atrás de fazer uma espécie de caça-dados. E a depender do grupo em questão, os dados são muito raros, estão dispersos ou inexistentes. Então, antes de querer fazer a prosopografia, é preciso saber se há fontes, como qualquer outra pesquisa. Então, uma das dificuldades foi esse esforço, esse investimento de energia e tempo muito grande para reunir materiais dispersos em diversos lugares, cidades, estados e tipos de fonte. E muito tempo para ler, muitas biografias, muitas memórias, genealogias prontas ou reconstituir certas genealogias. É uma trabalheira braçal, forte.
Na Igreja Católica, então, eu fiz uma prosopografia semelhante, com os mesmos tipos de variáveis, de modo geral, que eu utilizei para o Exército Brasileiro, porém, como o período incluía episcopado vivo, isso me levou a fazer muitas entrevistas. Eu pude, então, fazer entrevistas com todos os bispos em atividade no Rio Grande do Sul, anos atrás, e com um conjunto muito grande de outros profissionais da igreja, teólogos, professores, reitores de seminários, enfim, uma quantidade muito grande de outros profissionais em posições-chave dentro da Igreja Católica, padres e não padres, alguns leigos também, ou ex-padres. Então, isso me permitiu, aí sim, entrevistar com profundidade, realizar entrevistas biográficas, em alguns casos, mais de uma entrevista, além de uma série de observações que fiz numa conferência, numa Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, e de conferências regionais, e um conjunto de outros eventos da Igreja ligados à alta hierarquia. Então, produzi um conjunto de evidências muito maior, que me permitiu alimentar uma base prosopográfica de forma mais rica, mas além da base prosopográfica, claro, dispor de outros materiais que me davam pistas sobre muitas outras coisas. Reconstituição da história familiar, da história com a carreira, com os investimentos, etc, etc, etc. Só para terminar, então, embora a igreja tenha, agora não tem mais, a CNBB tinha um site que tinha informações que replicavam uns livrinhos que eles publicavam com informações de carreira, algumas informações biográficas, informações de carreira religiosa de todos os bispos em atividade. Isso era uma magnífica fonte para pesquisa. Não havia nada sobre as origens sociais, sobre a origem familiar. Na internet se encontra alguma coisa sobre a origem de bispos que estão em atividade, mas nada que seja muito robusto o suficiente. Então, às vezes tem apenas o nome do pai e da mãe, não diz a profissão, onde moram, em que tipo de condições de origem familiar tinham. Então, é bom, para quem usa esse tipo de abordagem que eu utilizo, que pelo jeito tu também e outros colegas, é muito difícil reconstituir o background social e cultural de origem, né? Logo, coloca aí aquele problema de dispor de material mais heterogêneo, ou não homogêneo o suficiente, ou às vezes tem que fazer recortes regionais para poder entrevistar e assim por diante. Mas, de um modo geral, assim, a dispor de informações sobre as origens do episcopado nacional é muito difícil. Eu tentei utilizar formulários, questionários também, a taxa de retorno é baixíssima, é muito difícil. Mas isso é um estímulo, não um desestímulo. Obrigado. Exatamente, e é muito difícil mesmo, professor, né? Porque fazer a prosopografia, principalmente com grupos que não são institucionalizados, gera vamos dizer, esse leve desconforto de você ter que procurar dados muito esparsos para que você possa fazer uma construção. Aqui o professor Luiz Antônio ele faz uma pergunta que tem muito a ver com aquela nossa primeira pergunta, da nossa primeira discussão, quando foi aberta aqui para as perguntas. Então, o professor faz exatamente essa pergunta. Foi possível perceber na pesquisa algum movimento dos oficiais negros na direção de ampliar os espaços aos negros? Aqui, acho que muito obrigado pela... Sim. Eu gostei da pergunta e me fez pensar, assim, não me recordo, na pesquisa que realizei, ter encontrado qualquer movimento de oficiais negros sobre ampliação de espaço para os negros, digamos assim.
por outro lado, o envolvimento de oficiais, mas sobretudo liderado por brancos, que se deu no final do período imperial, tinha a ver com o abolicionismo. O abolicionismo, por ser uma das questões mais quentes, valorizadas, e que justamente ganhou força, como mostrou o Zé Murilo de Carvalho, dentro de uma parte do oficialato, em parte do Brasil, não foi no Brasil inteiro, não dá para dizer que fossem adeptos convictos do abolicionismo e de seus princípios. Como o abolicionismo era, assim como o positivismo, o republicanismo e outros ismos do período estavam muito em alta, e eram, portanto, princípios valorizados, se tornaram a bandeira importante de parte do oficialato que tinha um oficialato que estava tentando ganhar espaço, se cacifar naquele período de final do Império, decadência da monarquia, e tentando, sobretudo, conseguir tomar parte em lutas políticas que atravessavam o exército completamente. Mas só para confirmar assim, a minha resposta, não encontrei nenhum tipo de movimento de oficiais negros no período, inclusive essa caracterização de oficiais negros, essa discussão, eu não captei em nenhum momento na minha pesquisa. Isso não quer dizer de modo algum que não houvesse, mas eu não capturei. E em décadas mais recentes eu desconheço, porque eu também não tenho tratado das elites do exército de modo geral, nas últimas décadas, ou nos últimos metade segunda metade do século XX. Obrigado. E aí, né, professor, a gente pode falar de uma outra força, que foi exatamente a Marinha, com a questão da revolta da Chibata, que foi liderada ali pelo depois o cara ficou conhecido e levou essa alcunha. Veja só, ele foi elevado a um status de elite dentro da Marinha, que o reconhecendo ali como almirante negro, né? Então, outra questão que também corroborando aí nessa ideia que o senhor fala, nessa pesquisa que eu fiz rápida, só para você ter uma ideia, o Exército Brasileiro ele acaba ali não tendo controle e nem compila esse tipo de dados acerca das questões relativas ali dos negros dentro do oficialato chegando ao cargo de general. O Exército Brasileiro não tem esses dados. Outra situação é exatamente a seguinte, que de acordo com a pesquisa do Sionei Ricardo Leão, dos 11 generais, nenhum desses 11 generais negros alcançou o posto de 4 estrelas, que é o maior da instituição. E aí tem mais uma coisa, o mais alto grau que eles atingiram ali foi o posto de 3 estrelas. Ainda não chegaram ao topo do topo. Não chegaram ao topo do topo. E eles chegaram só ali ao posto general de divisão, né? Um dos militares negros, 2 militares, na verdade, o general Lorival do Carmo, promovido em 1950, e o general João Batista, em 61, eles alcançaram esse posto de 3 estrelas e todos foram generais de brigada de primeiro nível do generalato. Então, só para a gente trazer aqui um dado para responder melhor essa pergunta do professor Luiz Antônio, né? E aí é como o senhor disse... Valeria ver a pena, valeria a pena ver se não se foram reformados como coronéis e, ao ser reformados, receber a promoção, ou seja, nunca terem sido generais de fato, exercido o posto. É outra coisa uma sapequice que merece ser observada. Exatamente, professor. Desculpa te interromper. Não. E aí eu dizia assim, exatamente, não quer dizer que não houve movimentos, né?
E isso aí, essas discussões que nós fazemos aqui, elas são importantes porque ela acaba revelando algumas lacunas e nos permite enxergar para mais além e até pensar em como fazer essas sim, pesquisas ou sim, pensar em novas pesquisas. Né? E eu diria, só para terminar esse ponto, me ocorreu, caberia muito, sim, agora que se dispõe talvez de mais acesso a informações e mesmo podendo fazer um trabalho de campo mais intensivo, daria para intuir que justamente aqueles que eventualmente se mobilizaram e apostaram em algum movimento, algum tipo de crítica, questionamento, ligado a preconceito, etc., justamente tenham sido punidos e nunca vão ascender além de certo patamar, certo? Porque essa é uma das coisas que uma instituição que prevê ascensão com base no mérito escolar, tu pode ter sucesso, fazer os cursos, etc. Mas há outros elementos muito mais subjetivos que dependem da benevolência de superiores, que é a menção de disciplina, de bravura, de reconhecimento, que tem a ver com outras coisas que não a nota ou a obtenção, a aprovação em certos cursos. Então, aquele indivíduo, olha, ele é excelente, etc., etc., mas está envolvido aí num grupinho que está se reunindo, discutindo racismo, etc. e tal. Exército não é lugar para questionamentos. Isso aí todo mundo sabe. É o lugar da disciplina, e disciplina como em nenhum outro lugar. Professor, só para a gente encerrar, tem mais uma perguntinha, a gente encerra, porque eu sei que o senhor o senhor já está bem em cima, mas é porque esse rapaz aqui, ele faz pesquisa sobre elites legislativas no Amazonas, então acredito que é o François Souza dos Santos, ele está perguntando o seguinte: professor, gostaria que comentasse sobre o uso de títulos militares integrados ao nome. Qual a linha de análise que o senhor faz sobre essa questão? Obrigado, François. Acho que está perguntando sobre candidatos que se apresentam como capitão, sargento, etc, etc. Até mesmo durante a Primeira República, que os caras usavam muito essa ideia de... Mas Entendi. tanto lá quanto aqui, o Sim, título sim, era atrelado ao sim. nome. Bom, vem desde a Guarda Nacional, como se os títulos que não eram de patente militar foram incorporados, né? Major, capitão da Guarda Nacional, eram títulos que tinham uma forma de valorizar socialmente os indivíduos. Mas o que se tem, assim como se utiliza professor, médico, doutor, a enfermeira Lúcia, candidatos, etc., a utilização dos títulos militares tem a ver com uma percepção positiva da carreira militar e da carreira policial, de modo geral. Então, se fosse algo não valorizado, que não te desfrutasse de legitimidade social, não apareceria. As formas de apresentação biográficas, formas de nomeação nos períodos de campanha são são indícios muito interessantes de se capturar as tentativas de legitimação política de atividades profissionais. E essa é uma vertente de pesquisa que me parece promissora, que já existe há algum tempo, e que indica bastante sobre o estado atual da valorização de certas profissões, de certos ofícios, e que, obviamente, está ligado com um conjunto de representações sociais que tem ganhado certa força nos últimos anos no Brasil e que tem valorizado. Isso, obviamente, ganhou empuxo com a eleição do Jair Bolsonaro nas penúltimas eleições, e período em que, isso já vinha há bastante tempo, período em que explodiram as candidaturas e candidaturas de sucesso, a eleição de homens e mulheres ligados às carreiras militares e policiais, ou digamos, as carreiras ligadas à força, à repressão, etc. É algo que ganhou bastante, como dizer, legitimidade social. Então,
Eu agradeço pela pergunta e acho que ela deve ser levada a sério e investigada com minúcia os diferentes usos dos títulos e características desses que os apresentam. E para pensar um pouco sobre isso, né, professor Saida, a gente pode usar o próprio Bourdieu no processo da questão da legitimação, os caras aí utilizando esses títulos como uma forma de se legitimar, como uma forma de trazer uma perspectiva de autenticidade ali para o agente. E também na questão desses indivíduos eles serem conhecidos e reconhecidos dentro de um determinado espaço, dentro de uma doxa ou de um processo de heterodoxia. Perfeito. É exatamente isso, tem toda a razão, Daniel. É disso que se trata, tentativas de legitimação. No caso de legitimação política, né? Agradeço ao François pela pergunta e desejo sucesso nas pesquisas. Professor e os demais que estão presentes, eu acho que o Daniel caiu, mas porque ele mora em Parintins e a internet no interior, pronto, está voltando, mas a internet no interior... Eu quero pedir desculpa aí que eu tive uma queda momentânea, mas voltei. Com você então, Daniel. Então, para que nós possamos finalizar, professor Saido, o senhor está me ouvindo bem? Perfeito. Para que nós possamos finalizar aí, eu quero agradecê-lo pela presença, em nome do Gelita, em nome da Ampu Amazonas, também agradecer a todos aqueles que estiveram conosco aqui nesta reunião virtual, e agora deixo aí para suas considerações finais, e muitíssimo obrigado, professor. Daniel e colegas, sou eu que agradeço. Novamente quero dizer que fiquei muito feliz em participar, em saber do grupo e me inteirar um pouco das pesquisas. Estão de parabéns, espero que continuem sem perder a energia e o engajamento em pesquisas sobre elites na Amazônia e em outros lugares, e sobretudo diferentes elites, e com enfoques os mais ricos possíveis. Muito obrigado, fico sempre à disposição. Então, a gente finaliza agora. Agradeço novamente ao Daniel e ao professor Ernesto. Agradeço a todos também que estiveram nos acompanhando nesse sábado. Reforço que, como a gente é um grupo de elites políticas, né, que estuda a atuação política das elites na região norte, mas também fazendo um diálogo com o nacional, a importância de estarmos exercendo a democracia amanhã, de estarmos indo às urnas, nos posicionarmos, e a importância também de mostrar a nossa base intelectual de atuação, não apenas no campo de estudos, mas também no pensamento social e também numa atuação política. Então, é nesse sentido, que a gente finaliza essa live e a gente conta com vocês no próximo encontro. Novamente, um abraço, professor Ernesto, aqui do Norte, né? E aí, que a gente possa ter outras oportunidades de encontro. Um abraço também, Daniel. Tchau, tchau. Obrigado, um abraço aqui do Sul. Valeu.